Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Saúde a todos de casa com a paz do Senhor. Há um dia de muita alegria. Mais um dia, amanhecemos na presença do Senhor. Mais um culto. É um motivo de muita alegria. Esse privilégio que o Senhor nos deu. Culto de missões. Qual é a missão que o Senhor hoje vai nos dar, né? Hoje Ele deu a missão da gente orar, buscar Deus e agradecer. Então vamos juntos buscar a face de Deus de oração. Deus maravilhoso, soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos, Senhor, na Tua presença, Pai. Primeiramente, Senhor, pedir perdão pelos nossos pecados e agradecer, Senhor, pela coroa da vida eterna que o Senhor nos oferece por filho e fiel. Verdade é, Senhor, que ser firme e fiel não é dizer que a caminhada vai ser fácil, que não vamos errar no meio do caminho, que não vamos falhar, mas em que momento nenhum, Senhor, vamos negar o Teu santo nome. Senhor, segura na palma das nossas mãos nessa manhã, Pai. Senhor, queremos Te convidar a ser, Pai amado, o nosso convidado especial, Pai. Convidar, Senhor, a Tua presença, Pai. Porque sem ela, Senhor, nada somos, nada podemos fazer. Tudo aqui, Senhor, este culto que está sendo aberto em Teu nome, é para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Senhor, Te apresento cada membro, Senhor, da Ituibela. Senhor, aonde quer que eles estejam, Senhor, se eles estão dormindo, Pai, cada criança, Pai, cada irmão, cada amigo, Senhor. Cada um, Senhor, que se encontra na sua casa, no seu lar. Cada um, Pai amado, que vai, Senhor, ali acompanhar a live. Queremos apresentar o pastor, Senhor, o presidente dessa obra, o pastor Edson Silva, o Dionísio, o papai. Pai amado, vamos apresentar a leitura desta manhã, nossa irmã Ana. Senhor, que o Senhor usa ela, Senhor, muito profundo. Que o Senhor venha fazer a vontade, Senhor, na vida dela nesta manhã, Pai. Que o Senhor venha desvendar os mistérios, Senhor, que está sobre a vida dela. Que ela venha ser um canal de bênção, Pai amado. Deus amado, Pai amado, Jesus. Que a Tua presença, Senhor, continue sobre a vida dela, Pai. Usa ela da Tua maneira e da Tua vontade, Senhor. Porque temos certeza, Pai amado, que esta manhã vai ser uma manhã gloriosa na Tua presença, Senhor. Pai querido, queremos, Pai, Te apresentar, Senhor, aqui, Senhor, os projetos, Senhor, do evangelismo. Aqui, Senhor, o projeto, Senhor, do Gênesis, Senhor. Que o Senhor venha preparar, Senhor, mais pessoas para o evangelismo, Pai. Pessoas, Senhor, que tenham compromisso com a Tua obra, que tenham vontade de fazer, Pai. Que tenha, Senhor, o desejo de Te servir, Senhor, de ganhar almas, Pai. Nós precisamos, Senhor, de ajuda, Senhor. Seja o nosso socorro, bem presente. Países difíceis, Senhor Jesus, que o Senhor venha visitar o irmão Laildo, Senhor, onde quer que esteja, Senhor. Pai querido, Pai fiel, estamos, Senhor, aqui em mais um culto de missão, Pai. Verdade é, Senhor, que o culto de missão, Senhor, é para fazer missões, Senhor. É um culto, Pai amado, que muitos olham como um culto qualquer, Senhor. Mas quem, Senhor, entende de missão sabe, Pai, que a missão, Senhor, é matar a fome de quem tem fome, a sede, Pai, de quem tem sede, Senhor, é levantar os caídos, Senhor. Então, Pai, queremos Te pedir que não venha ser mais só um culto, Pai, mas que o Senhor venha preparar, Senhor, todas as necessidades. Senhor, que o Senhor venha abençoar cada missionário que está na Tua obra, cada país, Senhor, nesta manhã. Senhor Jesus, quantas pessoas estão sofrendo pelo Evangelho, quantas pessoas neste momento, Senhor, está sendo proibido de falar do Teu nome. Visita, Senhor, nosso país, o Brasil, Senhor. Estamos, Senhor, aqui no tempo de carnaval, Pai. Sabemos nós, Pai amado, que tem várias doenças, Senhor, neste lugar, mas que o Senhor venha livrar, Senhor, o Brasil. Senhor amado, vai de encontro àquela mulher, Senhor, que perdeu seus filhos essa semana, Senhor.
jeito tão trágico, Senhor. Que o Senhor venha, Pai amado, tenha de compaixão, Senhor, com aquela alma, Pai. Senhor, cada enlutado nesta manhã, Pai, que o Senhor venha, Senhor Jesus, cumprir, Senhor, a tua vontade, Senhor. Mas o Senhor não vem esquecer do nosso Brasil, Senhor Jesus. Quantas crianças, Senhor, em algum lugar neste momento ainda não se alimentou. Senhor, quantos lugares neste momento, Senhor, ainda, Senhor, está passando por momentos difíceis, não tem médico, não tem nada, Senhor. Visita o Brasil, Pai. Pai amado, somos um país tão rico, Senhor Jesus, mas que o ser humano, o Senhor, está destruindo tudo, Pai amado. Senhor, vai de conta os Estados Unidos nessa manhã, Senhor. Guatemala, Alemanha, Senhor. Senhor Jesus, vai de conta em cada lugar, Senhor. Senhor, a China, o Japão, Senhor. Vai de encontro, Pai amado, esses lugares, Pai amado. Continua, Senhor, enviando, Pai amado, pessoas para estes lugares, Senhor Jesus. Por amor do teu nome, Senhor, venha ser conosco mais um culto. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Fala, Senhor, Deus, porque o céu é novo, Jesus, nesta manhã. Glória ao teu nome, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Queremos aqui chamar a preleitora para estar louvando um hino. Ela é levita, é preleitora, é a papa, é a bispa, como é que é, pastor? Apóstola. Eita, glória. Para ela estar louvando o hino. Glória a Jesus. Depois a gente voltar amanhã um pouquinho, tá, irmãos? Deus maravilhoso. Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Igreja alegria, estamos aqui para adorar o Rei. Agradecer aos pastores pelo convite, pela liderança. E nós estamos aqui essa manhã porque Deus permitiu acordar. É verdade. Você pode respirar fundo aí nesse lugar? Glória a Deus. Respira fundo. É Deus. Esse é o fôlego de vida que mais um dia nos concedeu. Ele nos fez o favor de nos deixar acordar. É verdade. Porque Ele confia em mim e em você. Porque Ele tem uma história escrita para mim e para você. Eu creio. Porque Ele tem um projeto. E aquilo que Ele já escreveu, ninguém vai conseguir apagar. Eu creio. O único que vai conseguir fazer com que nós não vivamos aquilo que Ele tem, somos nós mesmos. É verdade. Se nós tivermos um posicionamento, se nós estivermos fazendo a vontade dEle. Então que nós possamos ser gratos. Já agradeceu hoje também? Agradecer pelo fôlego de vida, agradecer pelo alimento, pela tua casa, agradecer pela a família, por mais conturbada que seja, com tantos mais problemas que tenha, mas é tua. Então que nós possamos levantar e orar, interceder pela vida deles, amém? Vamos louvar o Senhor. Aleluia, Jesus. Deus maravilhoso. Obrigada, Pai.
Eu vivo pela fé e tenho Deus que estende a mão pra me levantar. Sei em quem eu tenho crido, Ele é poderoso pra fazer a lei. Essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo a paz, amém, amém, você poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o amor da vida. Nada pode parar. Deus maravilhoso. Nada pode parar aquilo que Ele já escreveu ao meu e ao teu respeito. É verdade, Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Deus. Eita glória, que coisa mais linda, né, gente? É, que coisa linda. Deus já falou comigo neste lugar. Falou contigo? Nada pode parar, né? Jesus, quando está no barco, quando Ele está na nossa vida, nada e nem ninguém nos para, igreja. É Deus. Eu quero estar aqui falando sobre um projeto, né, Luz para as Nações, do missionário Laílton Vieira. O missionário Laílton Vieira é o que representa o IBELA, igreja. Então, quando ele vai viajar, ele está levando ali o nome do IBELA. Então, a gente ainda continua com esse projeto, né? O irmão Laílton está aí fazendo a obra, por isso que ele não apareceu mais aqui, tá bom? E continua, irmãos, toda quarta-feira, continuamos com o pão. Continuamos porque o pão, irmãos, o Senhor colocou esse projeto. Então, todo o dinheiro arrecadado dos pães é para obras e missões. Ontem a gente teve mais um evangelismo na rua. Foi a irmã Laís, o outro irmãozinho que me fugiu a memória agora. E eu e o pastor. E foi pregado ali o Jesus na cruz, né? Então o irmão se vestiu de Jesus. Foi muito lindo, irmão. Né? Teve gente que chorou, as crianças parou. Foi uma coisa muito linda. Então tudo isso vai dinheiro, irmãos. Porque a gente precisa fazer a roupa, a gente precisa ter os panfletos, a gente precisa se locomover, a gente precisa estar pagando um Uber para os irmãos que não têm condição. Então tem todo algo atrás, né? Não é simplesmente ir para a rua. A gente precisa comprar água para os irmãos que estão ali evangelizando, a gente precisa de muita coisa. Então se os irmãos assim sentirem, toda quarta-feira continuamos com o projeto dos pães. Se você não, eu não como pão, dá de presente para alguém, ou então faz um pix, né? Para que essa obra não venha parar. E a gente precisa ajudar também o servo de Deus, o Laílton, porque, irmãos, aqui pra gente R$10 parece pouco, mas muitas vezes em lugares que o Senhor leva o irmão Laílton, esses R$10 eles fazem coisas grandes. Quando ele vai para a África mesmo, ele conta quando volta essa experiência, né, Dionísio? A gente fica bobo, irmão, porque a gente nunca imagina. A gente aqui é fardo, a gente tem uma cama, a gente tem tanta coisa. Lá, irmãos, as crianças deficientes, a cadeira de roda é uma esteira para o outro irmão puxar eles. Então, para nós, uma esteira não é nada, né, Dionísio? Mas lá é uma cadeira de roda do deficiente. E é caríssimo, irmãos.
Essa é uma das coisas. Lá, irmão, ele fala que é como se fosse uma aldeia. Então, quando eles chegam lá, a única coisa que eles querem é comida. Então, imagina 100 crianças, ô Dionísio. Ele fala, a gente tem momentos, né, assim, pastor, que não tem uma bolacha para dar para eles. Então, irmãos, que a gente venha continuar com esse projeto, não deixe esse projeto morrer. Não tenho dinheiro, mas eu posso doar uma farinha de trigo? Pode doar uma farinha de trigo. Como esses dias o irmão doou bastante sacos, né, para embalagem. E assim a gente está fazendo a obra, irmãos. E vocês que queiram participar também do evangelismo, pode vir, dar o seu nome, mas que tenha compromisso, irmãos. Porque quando você dá um nome para a obra do Senhor, você tem que ter um compromisso. Você tem que vir, porque a gente espera o Senhor, já que tocou no seu coração. Se não dá para ir, não coloca o nome. Mas se vocês sentir desejo, procura o pastor, conversa com o pastor, é isso? E vocês veem como que faz, tá bom? Quero agradecer o convite que a irmã aceitou, né? E pode vir, minha irmã, pegar a palavra. Ela é uma bênção. Eu tenho certeza que Deus vai usar ela de uma maneira extraordinária. Muitas vezes, irmã, a gente vai visitar um enfermo no hospital. Já aconteceu várias vezes comigo. E quando chega lá, irmão, a gente é visitado. A gente sai de lá totalmente diferente. Esses dias a gente passou por uma experiência. A gente foi visitar a diaconisa Edna. A gente saía de lá visitado, irmão. Hoje você veio trazer a palavra, mas eu tenho certeza que essa palavra vai te visitar mais ainda. Amém? Então deixa Deus te usar, ser um vaso precioso na mão do Senhor. Glória a Deus. Como eu disse para a pastora e para a missionária do pastor, a gente não é pregador, né? A gente é obediente. Glória a A Deus. gente faz a vontade do Pai. E quando ela me fez o convite, né? Eu falei assim, mas eu não sou pregadora, né? Ela falou assim, mas você é missionária. Eu fui ungida missionária. E quando eu fui ungida missionária no meu ministério, eu falei, meu Deus, né? Eu falei, um dia eu estava orando em casa, aí eu falei, Senhor, o Senhor ungiu a missionária? É isso mesmo? É isso mesmo que o Senhor quer para a minha vida? Mas missionária faz missão, né? Vai para fora e prega a sua palavra. E aí eu falei, fala comigo, Senhor. E ele me deu, eu abri a Bíblia e caiu em Isaías 41. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Então, ele falou diretamente comigo. Ele não usou nem vaso. Eu abri a Bíblia e foi essa palavra que ele me deu. Que ele me escolheu. Então, ele me escolheu não foi para ficar sentada, não foi para ficar em casa dormindo. Ele escolheu cada um de vocês e foi também para ficar sentado. É verdade. É para fazer alguma coisa, é para fazer algo. E aí, a pastora falou assim, a missionária disse, culto de missões. Eu falei, meu Deus, missões. Então, a gente vai falar de Jesus. Que foi o primeiro. Ele foi o primeiro a fazer missão. Depois de João Batista, né? Que João Batista vinha, pregava que ele viria. E quando ele estava pregando, João Batista, veio Jesus Cristo andando e pediu para ser batizado. E ele foi batizado por João Batista. E ali, quando ele foi batizado, o céu se abriu, houve uma voz, esse é o meu filho. Glória a Deus. Esse é o meu filho. E veio uma pomba em sinal de Espírito Santo. Então, o Espírito Santo veio para ficar. Jesus foi, mas ele continuou aqui para nos consolar, para nos ajudar,
para nos deixar, não nos deixar cair. É Para estar verdade. sempre levantando, para estar conosco, nos abençoando, nos cuidando. Então, Jesus, ele começou a fazer, depois desse batismo, ele foi para Galileia. Ele ali iniciou a missão dele, o ministério dele. Para que ele veio para cá, ele veio para propagar a palavra, para trazer salvação, arrependimento. Maravilhoso. Ele veio fazendo a obra. Então, em Mateus 5, Mateus 4, Jesus, depois do batismo, depois que ele foi batizado, ele foi tentado. Ele foi levado ao topo pelo diabo. Então, Mateus 4, 3. Então o tentador aproximou-se e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te de abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Aqui o diabo está usando com Jesus a palavra, porque ele conhece muito bem a palavra. Ele conhece os planos que a gente tem. Ele conhece o que Deus quer fazer nas nossas vidas, porque ele era um anjo. Só que ele foi contaminado, ele se achou melhor que Deus. Ele achou que para ser só um anjo era pouco. Ele queria ser um Deus. Lá ele não ia conseguir no céu. Então ele foi, juntou uma galera, muitos, e veio para a terra. Para reinar aqui. Ele está reinando na vida daqueles que não aceitaram Jesus. Ele está reinando naqueles que viraram as costas para ele. Ele está reinando em famílias, destruindo famílias, através de vícios, através da prostituição, através do adultério. Todas as iniquidades que a gente vê, ele já está operando, ele está dominando, ele está sendo rei na vida dessas pessoas. É verdade. E Jesus aqui não aceitou. Ele rebatia com a palavra. Então a palavra é o nosso espelho, a palavra é a nossa cartilha de vida. É aqui que nós vamos encontrar tudo aquilo que a gente precisa. Deus, só para a gente entender, a gente tem que ler, a gente tem que procurar. É verdade. Eu já li a Bíblia inteira, não. Mas eu procuro sempre estar olhando, sempre vendo. Eu leio, porque assim, se a gente lê e não entende, Senhor, eu não consegui entender. Aí você lê de novo, aí a coisa parece que vai abrindo um leque. E quando a pastora me convidou, eu falei, meu Deus, fala sobre o quê? E aí eu estava vendo uns vídeos e eu vi o rapaz falando de Jesus. Eu falei, meu, Jesus, ele é o principal, ele é o nosso professor, ele é aquele que a gente tem que seguir, que a gente tem que se espelhar, é Jesus. Então aqui, ele foi levado para o monte, mas ele recusou a tudo. E o diabo teve que deixá-lo em paz. Depois Jesus volta a Galileia. Aí ele vai convocar os discípulos, porque ele tem que ir. Sozinho ele não ia conseguir muita coisa. Então ele começou a convidar aquelas pessoas para fazer parte do ministério dele e para levar a palavra. Ele começou então a invocação dos discípulos, a vocação. E caminhando junto, Mateus 4,18. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, Adão, Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Deus maravilhoso. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Jesus não chamou ninguém importante, ninguém com cargo, ninguém com dinheiro, ninguém com posses. Não escolheu o melhor, não. Ele escolheu
aquele que era simples, aquele que era como eu e você, pessoas normais. Verdade. Para ensinar, para levantar junto a ele, porque ele sabia que ele não ia ficar muito tempo. Ele sabia que ele não ia ficar por muito tempo. E que ele teria que deixar algumas pessoas aqui para continuar o trabalho dele, para continuar a fazer a missão, a levar as pessoas a palavra, o arrependimento, o alerta, o despertar. Então ele fez isso. Então ele escolheu 12 e levou eles para as montanhas e fez o sermão das bem-aventuranças. A missão é o despertar, educar e engajar a igreja na evangelização mundial, cumprindo o ID de Jesus. Então, a missão é a nossa essência. Eu anotei aqui algumas coisas da igreja. A missão é a nossa essência. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A missão, se a gente não faz o ide, se a gente não fala do Senhor, a missão vira omissão. Então nós omitimos de fazer, de ajudar um irmão a ser salvo, se a gente não for fazer o nosso ide. Mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas você sabe falar que Deus é bom, que Ele cura, que Ele salva, que Ele pode mudar a história, que Ele pode transformar. A missão nos empurra para outro lado do mundo, como foi dito, que o responsável pela igreja está fazendo missão e está em outro país. Como muitas outras igrejas enviam os evangelistas, missionários, eles enviam aquelas pessoas para ir para outro país para ajudar. Porque nós somos abençoados aqui no Brasil. Porque ainda a gente consegue falar abertamente de Deus. A gente tem várias portas abertas dentro das igrejas, pregando, apregoando, falando. Apesar que também tem muitas igrejas que hoje em dia só pregam bênçãos, bens materiais, estão esquecendo que pecado é pecado. Estão fazendo o certo ficar errado e o errado ficar certo. Mas não somos nós que temos que julgar, mas sim Deus. É Ele que faz a justiça. É só Ele que pode. Então, se Ele achar por bem, aquela pessoa ali está fazendo mal para a igreja, Ele vai tirar. Eu creio, porque Ele está dizendo que vai limpar os altares. Então, Ele que não estiver fazendo a vontade dele, aí daquele que Ele vai pagar um preço. Porque Ele está levando as ovelhas para um caminho que não é devido. Então, a missão nos empurra para outro lado do mundo ou para o outro lado da rua. É verdade. A gente não precisa ir muito longe para fazer, como a missionária falou. Ela vende os pães para arrecadar o dinheiro para enviar para o irmão que está lá fora. Ou para ajudar a locomoção daqueles irmãos que querem ir lá fazer evangelismo. A água, um lanche durante o dia. Então essa é a missão. A missão, se a gente não consegue ir, como já foi dito, a missão é ajudar. Não importa a distância onde houver um coração. Não importa a distância. Onde houver um coração que não ame a Cristo ressurreto, aí há um campo missionário e potencial. E se você estiver perto desse coração, está capacitado para alcançá-lo. Aleluia, Deus. Então a gente não precisa de muita coisa. É mesmo assim, Jesus. Para a gente se tornar um missionário. E estava fazendo entender como a missionária disse, né? Está falando muito comigo. Porque quando eu questionei lá, eu falei assim, missionário, mas a missão, você faz missão dentro da tua casa. Sim, verdade. Você faz missão no trabalho, na escola, que estuda. Não precisa de muito falar, mas é o nosso comportamento, nosso caráter. Já é uma missão. Verdade. Não envergonhar o reino, não envergonhar Cristo. Não crucificá-lo novamente. Isso é uma missão É também. verdade. Na sua vizinhança.
Orar por aquele irmão que, meu Deus, só por Deus na causa, mas ore por ele. Não aponte, não excomungue, não reclame, não murmure. A gente acaba trazendo fardo para as nossas vidas. Porque a murmuração não é de Deus. E a murmuração só deixa a nossa vida mais tardia e conseguir alcançar alguma coisa. Então, não importa a distância. Se um coração que não conhece a Cristo, não ama Cristo, esse coração precisa de uma missão. E que eu e você sejamos essa missão. Que sejamos esse missionário para ir lá e falar de Deus. Ah, mas eu não sei falar. Jesus te ama, sabia? Vamos comigo para a igreja um dia? Jesus ama a sua casa, ama a sua família, quer transformar, quer sarar. E é verdade, mesmo assim, na sua casa, dê um testemunho. Um testemunho. A nossa vida é um testemunho ambulante. Porque se a gente faz coisa errada, a gente passa por ali e fala assim, ó, eu, você crente que nem aquela mulher, Deus o livre. Vou ficar do jeito que eu estou, vou ficar em casa. Ah, porque eu não vou na igreja, porque uma pessoa lá não falou comigo, me desfez, me magoou. Então você está indo por terceiros. Então, eu costumo falar que quando a gente vai trabalhar, a gente não gosta do chefe, ou de um carregado, ou de um gerente, não gosto dele. Ah, não vou, ele me falou mal comigo, ele me tratou mal, não vou mais trabalhar. A gente faz isso? Não. Aquela pessoa que pegou no meu pé, não quero, não gosto dela, vai parar de ir para a escola por causa disso? Não. A gente tem um vizinho que você vai parar de morar, vou mudar dele porque o vizinho não gosta de mim? Não. Então é assim também na igreja. A gente não pode levar a ferro e fogo. Porque se alguém tratou mal, a gente tem que também entender que a pessoa não está bem todos os dias. Eu vi uma propaganda outro dia, uma escada rolante, com várias pessoas, né? Aí estava assim, perdeu o emprego, descobriu que está com câncer, divórcio. Então, cada pessoa tem um problema. Verdade. Cada pessoa tem uma cruz para carregar. E a gente não sabe qual é a cruz. A gente não sabe qual que é a força que ele tem, a resistência que ele tem, se ele tem Jesus ou não. Então aquela pessoa está sensível a tudo. No trânsito, são tantas mortes, tantas pessoas que se enraivecem por tão pouco. O sinal fechou, o cara já sai, quer brigar, quer bater, quer se tramar, tira a vida do outro. Então nós precisamos fazer a nossa parte. A gente costuma pensar, adianta, está perdido. Você não sabe, eu não sei. É verdade. A gente não sabe qual plano que Deus tem para as vidas. É desse jeito mesmo, Jesus. Então a gente não pode simplesmente, eu não vou mais orar, eu não vou mais fazer nada. Que se vire, que se dane. Já convidei, não quer vir, o problema é dele. A gente não pode também só orar pela nossa casa, daquilo que a gente conhece, não. A gente tem que orar para as pessoas que estão perdidas, os nossos jovens, as nossas crianças. Esse final de semana está acontecendo o carnaval, onde todo mundo está aí. Então a carnalidade está toda solta. Tem muitos demônios soltos aí. Verdade. Fazendo a festa junto com essas pessoas. Porque é muita bebida, é muita prostituição, é muita droga, é muito tudo. Isso, como se fosse acabar o mundo. E eles tivessem que aproveitar esses 4 dias. Então eles fazem barbaridades. Então a gente também tem que orar por eles. Eles escolheram, sim, são escolhas. Mas a gente tem que escolher fazer o certo. Escolher fazer a missão. Escolher orar. Aleluia, Jesus. Então, Deus a gente deixou o Pai Nosso aqui como modelo de oração. Ele deixou aqui escrito. Mas a gente precisa orar pelos governantes. Vai adiantar de quê? Já está? Não. Mas um povo que ora, ele fala na palavra dele, se o meu povo se arrepender dos seus pecados, clamar pelo meu nome, eu virei e sararei a sua terra. Então ele está dizendo, se a gente se posicionar, se a gente orar, ele vai mudar. Então se a gente se juntar para ajudar na missão, ele vai estar ali. Então porque tem muitos missionários ali na África, onde, como já foi dito, passando fome, aquelas crianças, a gente vê os vídeos na internet. Ele falou, Senhor, eu me entristece muito ver essas pessoas na rua, sem ter lar. Mas muitos ali foram ocasiões, mas muitos ali foram escolhas. Porque não querem ficar com a família, porque eles querem usar droga, eles querem beber, eles querem ser livres. Mas muitos também são decepção.
porque não aguentou a pressão, perdeu o trabalho, dificuldades em casa, então o escape dele foi sair para a rua, ele foi beber, então assim, mas são escolhas que a gente faz. As nossas vidas são feitas de escolhas. É verdade. E o que eu e você estamos escolhendo fazer? Hoje nós escolhemos estar aqui. Glória a Deus. Uma manhã de domingo, um céu azul, um céu bonito, lindo, para ouvir a palavra. Glória a Deus. Então, é um privilégio e não podemos deixar essa chama se apagar. Que é a chama do ministério. Deus, Glória a Deus, aleluia. Valorize a liberdade. Valorize a liberdade, que nós temos liberdade de falarmos de Deus, aonde quer que seja. Você não vai ser preso, você não vai apanhar, você não vai ter a sua vida queimada, como muitos, né? Porque é um privilégio. Todos os discípulos, eles foram perseguidos. É verdade. Eles tiveram mortes horríveis. Queimado, crucificado de ponta cabeça. Então, a gente ainda, eu espero que a gente não chegue a esse ponto. Porque talvez a gente não aguente. Mas que nós possamos estar estruturados na palavra para não negar a Cristo. Porque nós só teremos a salvação, nós só teremos a nossa coroa se não negarmos e continuarmos no caminho e fazendo a vontade dele. Deus maravilhoso, é desse jeito. E em Mateus 5, o Senhor ensina aos discípulos. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximando-se aos seus discípulos, e ele passou a ensiná-los e dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito não é aquele que fica se humilhando, que não tem nada, ou pedindo as coisas para os outros, dando-se de vítima, não. O humilde aqui não é assim. O humilde aqui é a dependência absoluta de Deus. Então nós precisamos ser humildes a Deus. É quando aqui a gente não está aguentando mais aquela situação, entrar no nosso quarto, fechar a porta e ali orar ao Senhor. Ali falar para Ele, contar os seus problemas, contar as suas angústias. Essa é a humildade que Deus quer de você. Glória a Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É aqueles que choram as consequências do pecado. Não é aquele que fica chorando por qualquer coisa ou qualquer motivo. Sim, a gente chora, né? Porque a gente é carne. Mas esse chorar aqui, os que choram é dos seus pecados. É aqueles que têm consciência dele, se arrepende e chora e não comete mais. Então, aqueles que choram as consequências e se arrependem dos seus pecados. Esse é o bem-aventurado, que serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós herdaremos a terra prometida, não com as nossas forças, não com a política, não impondo, não. A gente vai ganhar o reino dos céus confiando a Deus e agir com mansidão ao próximo. Então nós precisamos agir com mansidão. Temos a mansidão, temos calma, temos amor para poder passar para o próximo. Esses são os mansos que herdarão o céu. Tu és maravilhoso. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão Glórias a fartos. Deus. Essa fome que Deus aqui se refere nesse sermão da bem-aventurança é o que tem desejo ardente para o conhecimento, para a palavra, pela justiça de Deus, e dele se compadece. Então esse desejo, essa fome que será saciada, que seremos fartos, é do desejo ardente para o conhecimento e para a palavra e da justiça de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui o Espírito perdoador, misericordioso, assim teremos a misericórdia do Pai. E como é que a gente pode pedir misericórdia do Pai se nós não somos misericordiosos com o nosso irmão? É verdade. Se não queremos saber dele, se ele fizer alguma coisa com você, você vai revidar, você vai fazer até coisa pior, você vai xingar, você vai reclamar, você vai falar mal. Isso não é agir com misericórdia. Ser bondoso, ajudar,
Se a gente não fizer tudo isso, porque a gente tem que fazer aquilo para os outros que desejamos que eles façam por nós. Então, se a gente quer que Deus nos abençoe, que Ele tenha misericórdia nas nossas vidas, nós precisamos agir também. É verdade, é mesmo assim. Com aqueles que nos rodeiam. A gente não pode fazer tudo a ferro e fogo, né? Dente por dente, e assim vai. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpo de dentro para fora, limpeza de coração. Deus é o socorro, acesso a Deus e a ver e seu manifestar. Então, o bem-aventurado, limpo de coração, aqui ele fala, porque verão a Deus. Se formos puros, se formos limpos, se formos bondosos, nós veremos Deus em tudo. E o acesso a Deus. E vai ver Ele se manifestar. É maravilhoso, Jesus. Sendo bondoso, fazendo a vontade dele. Nós veremos o manifestar do Senhor em todos os lugares. Mas para isso, para a gente ver a glória do Senhor, nós precisamos estar com o coração disponível para Ele. Verdade. Com o coração aberto para Ele operar. Com o coração constrangido, aberto, com o coração limpo, com o coração disponível para Ele fazer morada. Porque nós precisamos ficar limpo do coração, para Ele poder fazer morada. Porque a gente não muda para uma casa onde ela está suja. É verdade. Se a gente vai alugar uma casa, a gente lava ela, a gente limpa ela para poder colocar os móveis no lugar certo. Desse jeito. Assim é o nosso coração. Como é que ele pode habitar em nosso coração se está sujo? De rancor, de ira, de mágoa, tristeza, angústia. A gente vai pedir ajuda para ele, a gente não consegue limpar. Porque a gente não consegue limpar uma casa sozinha, né? Se é muito grande, a gente vai pedir ajuda. A gente pede ajuda para o vizinho, para o amigo, para o irmão. Então, vamos pedir ajuda dos pastores. Se está difícil de perdoar, se é difícil de conseguir caminhar sozinho, eles estão aqui. Esses são a cobertura espiritual que a gente precisa. São os pastores. O 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aleluia. Resolução de conflitos, recusa de vingança, desculpas. Temos que amar o inimigo e promover a paz. Pacificadores. Glória a Deus, aleluia. Porque a gente tem muito assim, né? Alguém vem falar mal de alguém, você viu o que aconteceu, assim, assado? Aí o outro, não acredito. Fez isso? Não, faça isso mesmo. Não, vou falar com ele, vou acontecer. Vai lá mesmo, deixa passar barato, não. A gente tem que ser pacificador. A gente tem que ser aquela pessoa, não, isso não, deixa pra lá. Vamos orar. Vamos orar pra essa situação. Ah, mas eu sou trouxa. Não é ser trouxa. É ser servo. É fazer o que Deus está mandando fazer. Está aqui na Bíblia. Aleluia. Nós precisamos ser pacificadores. Porque a gente vai fazer confusão, para inflamar, tem de monte. Nós precisamos ser a diferença. É verdade. Nós precisamos ser o sal da terra. Nós precisamos ser luz. Aonde passarmos, poder ver, eles possam ver a diferença na gente. Então nós precisamos ser apaziguadores. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. É desse jeito, Jesus. Uma vez eu estava em casa, mudando para cá, a gente chamou um eletricista, ele foi lá, demorou para ir, no dia que ele foi, mas ele chegou com uma má vontade tão grande, Meu Deus. tão grande. Ah, mas tem que fazer isso aí. Aí a gente acabava de trocar o piso e laminadas, qualquer coisa risca, né? Então, não, aí eu pedi para ele assim, ó, só que a gente acabou de tá sentando ainda, não rasga a escada não, vai riscar o chão. Mas eu não tô arrastando. Meu Deus. Aí tá bom. E a minha filha assim, só atrás. E vai ali. Aí, mas não, essa luz não é assim, não dá pra você ir lá trocar. Não dá. A gente vai para as lâmpadas com o diâmetro errado. Falei, não dá. Porque é longe. Aí ele falou assim, mas para que espera aqui para trocar. Não, isso é longe, a gente vai ter que trocar, vai ter que comprar e você vai ter que trocar outro dia. Mas eu não sei não. Aí foi para a cozinha. Aí, eu não sei não. E o chuveiro? O chuveiro é esse aqui. Mas tem que tirar. Meu Deus. Eu falei assim, o senhor não está querendo fazer o serviço, é isso? Não é que eu não quero, mas você está colocando tanto obstáculo.
acho que o senhor não está querendo fazer o serviço, é isso? Aí ele falou assim, não é isso. Aí a minha filha assim, é assim, o senhor quer fazer ou não quer? Porque se o senhor não quiser, o senhor pode ir embora. Eu falei, não, né? Porque eu tinha um pastor amigo que tinha levado ele, né? Eu falei, não. Aí eu veio pro cara do pastor e fiz assim, né? Aí o pastor fez assim, aí ele falou assim, então eu vou embora. Ok, então, muito obrigada, e foi embora. Aí a minha filha falou assim, mas você não pode ser assim. Você não quer apaziguar tudo. Pode ser apaziguador. Eu falei, a gente precisa. Mesmo com alguém afrontando, mesmo com alguém, sabe? Ela falou assim, não, o cara não quer fazer o serviço. Tá de má vontade. Eu falei, tá bom, já foi embora, deixa. Não, mãe, você, pelo amor de Deus, sabe, fica, você é muito boazinha, você quer fazer tudo. Eu falei, não é por aí, né? A gente não é, a gente também tem os nossos erros. Mas ela falou assim, mas a gente tem sim. A gente tem que procurar ter o controle, né, em toda situação, para não pecar e não perder a nossa coroa. Verdade. Então, resolução de conflitos, recusa de vinganças, porque a vingança só cabe ao Senhor. É Ele que vai nos justificar. É Ele que vai fazer por nós. A gente não adianta ir lá querer tirar satisfação. Às vezes a gente acaba saindo mais ferido ainda. Né? Vai brigar, vai falar. A gente tem que amar o inimigo, promover a paz. A gente tem que promover a paz onde nós estivermos. Que sejamos um agente da paz, um agente da luz. Glória a Deus, aleluia, Jesus. O 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os profetas, eles todos foram perseguidos. Os discípulos foram todos perseguidos. E não vai ser diferente com a gente. Se a gente está fazendo a coisa certa, se a gente está pregando a palavra, se a gente está fazendo a vontade dele, fazendo o ID, né, fazendo evangelismo, tentando alcançar o vizinho lá do outro lado, nosso vizinho dos lados, alguém na escola, alguém no trabalho, vamos ser perseguidos. Vamos levantar pessoas para brigar com a gente, para querer tirar a nossa paz, para querer tirar a gente do foco. A gente não pode perder o foco, porque os tempos estão se findando, está cada dia pior. A volta de Jesus está mais próxima do que nunca esteve. Porque essas promessas estão acontecendo, tudo que está escrito na Bíblia. Pai matando filho, filho matando pai, um marido matando esposa, por nada, porque não aceita uma separação, vai e mata, queima, mata os filhos para punir. Está perdido. Esse mundo está assim um caos. E a gente acha que o demônio não está atrapalhando, ele está trabalhando, ele está tomando um ambiente maior, ele está dominando territórios. Porque a gente está deixando. Verdade. Porque se a gente olha dentro da nossa casa, ali é um território de Deus. Ali é um território cercado, guardado, protegido. Então nós não podemos parar de orar dentro da nossa casa, louvar dentro da nossa casa, profetizar dentro da nossa casa, ungir os portais da nossa casa. Verdade. A gente não pode deixar o demônio, o diabo, tomar nossa casa como território dele. Mesmo que está ali ao redor, como aquele povo do Egito, quando Deus falou que ia passar o espírito da morte por ali, ele falou, unja os portais, com sangue do cordeiro. Porque ali a morte não entrava. É verdade. Então é assim, que promete, né? São várias profecias que vai piorar. Não vai melhorar, vai piorar. E para a gente se manter de pé, é só estando mais próximo do Senhor. É orando mais, é nos revestindo mais. E o revestimento vem através da oração, vem através da palavra, vem através do jejum, vem através dos louvores. A gente tem que se armar. E com armas espirituais, a gente não enxerga o inimigo. É verdade. Então, as nossas armas espirituais são aqueles que nos deixou. Está aqui na Bíblia. Leia a palavra, ore, insista. Mas não sei, Salmos 91, Salmos poderosíssimos na oração de quebras, de proteção. Mas não é para deixar a Bíblia aberta, só porque a Bíblia aberta, Salmos 91 não vai adiantar de nada, só vai juntar poeira. A gente precisa ler e praticar. É verdade. O 11. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disseram todo mal contra vós. É o que eu falei, né? Aqui são os perseguidos, e quando for perseguido, não dá trela, não aceitar, não ir retrucar, mas se mais e mais se juntar, orar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim
Perseguiram os profetas que viveram para vós, entre vós. Missão. Eles sabiam que iam sofrer pela obra. E é honroso pregar a palavra. Ser perseguido por uma causa que a gente acredita que é a certa. Que a gente acredita que é a correta. Que é o que ele nos deixou. Verdade. Então, os tempos estão se findando. O cerco vai apertar mais ainda. O governo está muito perdido também, né? Porque, infelizmente, eles pensam em acumular bens, mas não sabem que os bens que a gente acumula aqui vai ficar na terra. E quando a gente não sabe qual é a nossa senha, a gente não sabe qual é a nossa senha, então a gente não sabe quando é que Jesus vai vir para a gente, vai voltar para nós. E quando nós formos, o carro não vai, a casa não vai, Verdade, não vão nada. A gente vai precisar de alguém para nos vestir. Então, a gente tem que se preocupar nos bens que o Senhor está nos dando. É a arca que representa a presença do Espírito Santo, é aquela arca de tesouros. Ele quer derramar dons na igreja, ele quer derramar dons no povo dele. Dons de cura, dons de palavra, dons de ministração, dons de Glória a revelação. Deus, aleluia, Jesus. São dons que só aí são presentes que ele está preparado, está guardado. Aleluia, Deus. Está ali, mas a gente precisa buscar Verdade. para poder ganhar e merecer esse presente. A gente precisa fazer a nossa lição, fazer a nossa prova, fazer a nossa tarefa para poder ganhar esses presentes que ele tem. Aleluia. E é só a dedicação, é só o nosso coração que ele Deus, quer. Ele quer um coração limpo, um coração puro, ele quer um coração aberto, ele quer um coração como de uma criança. Assim ele pode operar livremente nossos corações. Ele pode nos fornecer e nos dar os presentes que ele tem para dar, que são os dons. O dom de interpretar línguas dos anjos, o dom de profecia, porque hoje em dia todos se intitulam profetas. Muitos se intitulam profetas e saem revelando. Aí tem cultos, o fulano vai, aí enche, porque ele tem a fama de profeta e que revela. Então as pessoas vão lá para ver se revelam ele. A gente não pode esquecer que o diabo sabe de tudo. É, Deus. Ele também revela. Eita, Deus. Ele também revela. Tá vendo aí? Glória a Deus, Então, às vezes a aleluia. gente vai atrás de famoso. Você vai na igreja, aí um famoso está lá, ótimo, é bom, estão fazendo sucesso, a gente gosta das músicas, mas tem muitos pregadores que eu sou profeta. Eu chego, o céu baixa, o céu está baixinho, a gente não faz nada. É verdade. Verdade. Sem a presença a gente não faz nada. É verdade. E infelizmente, o diabo também dá poder. Dá poder de revelação. Ele como ele fala? Porque nós estamos rodeados, à nossa volta tem os anjos. E ao derredor estão eles. Só esperando uma brecha. Verdade. Só esperando uma brecha. Para nos atacar. Para nos derrubar. Para desanimar. Então ele conhece o mundo espiritual. Aí Glória eles a respeitam a Deus, hierarquia. aleluia, Jesus. Tem aquele demôniozinho que fica ali só para nos observar. O que aflige, o que te incomoda, o que você não gosta. Ele só observa. Eu imagino assim, a gente andando na rua e tal, a gente está procurando, né? Senhor, me ajuda, né? Esteja comigo, a gente está indo, né? E ali tem um distinto, trabalhando com o inimigo. Faz o seu pé, ou manda alguém, né? Se ele não vem, manda enviado para tirar a paz. Aí você já acaba perdendo a paz. Dessa Aí já maneira, quer brigar, Deus. aí você já foi. O seu semblante já mudou. Verdade. Peguei. Então eles ficam ali observando. Então, a gente, como tem uma pastora, ela fala assim, já enganou o inimigo hoje? Eita, Deus. Você pode estar da pior maneira, mas coloca um belo sorriso. Passa um batomzinho, dá uma ajeitada no cabelo Glória a Deus. e vamos pra luta. Eu digo assim, põe um salto e piso na cabeça dele. Aleluia.
Aleluia. A gente, brincadeiras à parte, mas é assim que a gente tem que fazer. A Verdade. gente, por pior que esteja, do que a gente costuma, se está numa situação difícil, entristecido com problemas, a primeira coisa que cai é o nosso semblante. Verdade, Deus. Então a gente está ali entristecido, aquilo pesa. Aquilo pesa, não é normal. Mas nós precisamos mudar isso. Porque assim, as pessoas ficam assim, nossa, aquele que não gosta que é o nosso mal. Ó, É. tá valendo a pena. Eita, Deus. Então a gente precisa ser muito sábio. É verdade. A gente precisa saber que a gente serve um Deus vivo, a um Deus misericordioso, Glória a amoroso, Deus, um aleluia, Deus que restaura, Jesus. que restitui. É só Ele que pode fazer. É só Ele que pode dar vida. Aleluia, Deus. É só Ele que pode curar. É só Ele que pode transformar. Tirar Deus. aquela pessoa que está no fundo do poço, na bebida, no alcoolismo, nas drogas, na prostituição, no homossexualismo. Só Ele pode. Então o nosso papel é fazer o quê? É orar. A missão é orar, mobilizar e ofertar. Então, se a gente não pode fazer o evangelismo, a gente ora por eles. A gente ora por aqueles que estão na labuta, aqueles que estão no campo, fazendo a obra do Senhor. Mobilizar é fazer eventos para conseguir um maior número de pessoas para fazer o evangelismo e ofertar em dinheiro, em ofertar em alguma coisa que a missionária disse, a farinha, o óleo, o fermento. Eu não sei o que ela usa para fazer o pão, mas os pães são bem bonitos, eu já vi. Então vamos abençoar a outra. Vamos nos colocar em posição. Como foi dito, eu já falei aqui, o campo missionário não é só lá longe. Não precisa atravessar o mundo, é só atravessar a rua. Glória a Então, Deus. preste mais Aleluia. atenção nos vizinhos, onde você passa. Quem não conhece Jesus, não se envergonhe de falar que você conhece um Deus. Verdade. Não se envergonhe de ser cristã. Porque muitas pessoas, nossa, você é crente, meu Deus, né? E já querem te excluir, ou querem fazer alguma coisa, mas não. Levante a cabeça, pela honra e glória do Senhor, sou serva. Glória a Deus. Aleluia. Assim, que você sejamos servos, porque quando a gente levanta a mão, quando o batismo, né? Quer aceitar Jesus, é Ele que nos aceita, mas você, quem quer aceitar Jesus, né? Essa colocação não é certa, porque é Ele que nos aceita. Verdade. A gente levanta a mão e fala, eu quero. E você está levantando a mão para o reino. Você está levantando, você está se alistando. Você está falando, estou à disposição. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Pode fazer sua vontade. E aí a gente corta. A gente, no decorrer do tempo, a gente desanima. Aí acontece um monte de coisa, porque Ele falou que não ia ser fácil. Ele falou que ia ser fácil, não sei, vai ser crente agora? Meu, não precisa nem trabalhar. Vai ficar rica, vai ter tudo que você quer. Não, às vezes as coisas pioram. Quando a gente está no mundo, as coisas vai indo tudo bem, mas você toma uma decisão, você levanta a mão e aceita Jesus, as coisas acontecem, meu Deus, Verdade, Deus. estava Dessa tão bom. maneira. Aí você fica pensando, meu, por que foi bagunçado? Por que eu fui aceitado? Por que eu fui Desse bem? jeito. Porque olha a minha vida como está. Mas é um conceito, é um processo. Aleluia, A gente tem que Jesus. Cada um de Glória nós a tem um Deus. processo. Cada um de nós tem uma luta. É Cada um de verdade. nós tem uma cruz. Então que nós possamos pegar a nossa cruz e Aleluia. seguir em frente. Aleluia. Glória a Deus. Seguir rumo à salvação. Seguir rumo àquele grande dia onde Ele vai chamar eu e você pelo nome. Glória a Deus. Aquele grande dia onde Ele vai falar, vende a mim, filha querida. Vende a mim, filha. Aleluia. Que nós sejamos um desses. E não aquele, mas Senhor, eu preguei, eu falei teu nome, eu cantei, eu louvei. Afaste de mim que eu não te conheço. Olha, chega a me enviar. É Deus. Que nós possamos ser aquele filho bendito. Aleluia. Ele vai chamar pelo nome. E seguir Verdade, junto pra com Ele. frente, Jesus. Porque lá não vai ter mais sofrimento, não vai ter angústia, não vai ter dores, não vai ter mais nada. A gente vai viver, acho que, só adorando Ele, junto com os anjos. Aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Foi isso que Deus tocou no Tu coração. és Glória a Deus. maravilhoso, Jesus. Obrigada, Então, nós Senhor. precisamos valorizar a liberdade que nós temos de falar de Cristo, É verdade. de falar do amor dele. Nós ainda temos liberdade. Glórias a Deus. Por nós aqui não ser proibido de falar o nome dele. Glória a Deus. Porque já Aleluia. pensou a gente em casa querendo
como foi na pandemia, né? Muitas pessoas não saíram, muitas igrejas não abriram, e as pessoas só viam através de live. Verdade, Deus. Aí se acostumaram tanto, aí ficaram aquela, que saudade, mas que saudade, pode abraçar, eu queria tanto abraçar. Aí, pronto, acabou a pandemia, né, Carlos? A gente também não continua não abraçando, É verdade. continua não fazendo bem, continua não vindo para a igreja. Ah, mas eu não preciso da igreja, a igreja sou eu. Ah, sim, nós somos igreja, nós precisamos de um tempo de comunhão, Verdade. um tempo de estarmos juntos, para ter uma cobertura espiritual, para louvarmos juntos, porque é diferente. Você em casa e você na igreja. É verdade. Né? O sentir, mas que nós possamos ser de caráter, ser o sal eterno, não só dentro da igreja, mas fora também. Glória a Deus. Aonde nós formos, para onde nós andarmos, que Deus possa ter a luz em nós. Nós possamos ser sal. Glória a Deus. Amém? Verdade, Amém. verdade. Horário. Amém. Perguntei para orar. Glória a Deus. Perdoe. Então vamos louvar o Senhor. Essa foi a palavra. Deus maravilhoso, aleluia, E Jesus. falou grandemente comigo também. Tu és Glória a Deus. Deus. Obrigada. Porque assim, a gente, nós somos missionários. Deus. Todos nós somos. Todos nós podemos fazer e devemos fazer a missão. Verdade. Onde tiver um coração sem a presença do Senhor, ali é o campo para a gente fazer a missão. Amém? Aleluia. Amém. Obrigada. Esse momento Oh, aleluia, Deus. rodeado de glória, Coisa és linda. adorado 24 horas e os serafins cantam Santo, Santo, incansavelmente Santo, Santo. E eu, um homem tão falho, Coisa linda, e Deus. em puros lábios, um Deus tão grande, assim, fio de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purificar. Então me toca com essas brasas do altar e
tá no Glória a pastor Glória a Jesus. Sabe, missionária? Obrigado, Deus. Quando Deus me chamou também como missionária, me ungiu como missionária, eu falava, Senhor, como que eu vou ser missionária? Se eu tenho 5 filhos, meu marido tem tudo, né? E o Senhor, Ele, pela misericórdia dele, me ensinou que a partir do momento que eu coloco a mesa posta pro meu esposo, quando chega do serviço, ele ser bem recebido, eu já estou fazendo a missão, né? E a missão, ela é feita de 3 maneiras. É com os joelhos que se dobram, é com os pés que se vão e com as mãos que se abençoam. Glória a Deus. Aqui na igreja, a gente tem os 3, para a glória do Senhor. Aleluia, Jesus. E entre um delas, né, nós temos a Leila, que é a nossa ajudadora, é nosso braço direito aqui na igreja, né? Ela serve a Deus, ela fala, eu não posso fazer muito. Ela é uma missionária aqui. Eu não posso fazer muito porque eu tenho 3 crianças autistas. Então ela precisa da nossa ajuda. Mas ela é a mão que nos abençoa, o ministério. Ela, tudo que a gente vai fazer, ela fala, conta comigo para isso. Daí a gente fez o aniversário do pastor, ela estava ali planificado para poder arrumar, ajudar a servir. Então isso é missão, né? Novembro, né, pastor? Foi tudo obra das mãos dela, o carinho dela pela obra. Eu quero estar aqui convidando o pastor Levítico. Glória a Deus. Para estar fazendo a oração pelos países. Aleluia, Jesus. Amém, pastor? Então, assim, missões elas se fazem de 3 maneiras. Não esqueçam. Quando você ora para os missionários, quando você é o missionário que vai e quando você abençoa a obra do Senhor, você é um missionário. Ah, mas eu não posso fazer muito. Se você cuidar do seu lar, se você for mulher, estiver cuidando dos seus filhos, do seu lar, você já está fazendo uma missão. Glória a Deus. Eu costumo dizer que lá em casa a minha missão é cuidar bem dele para poder cuidar bem da igreja. É verdade. Então é uma missão, né? Que pastor Levítico, olha aí, Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém, igreja? Amém. Também louva a Deus, por mais uma oportunidade, né? Uma palavra que Deus preparou muito forte no nosso coração, né? Verdade. E esse trabalho de missionário é muito forte. E o inimigo ele vai querer barrar de toda maneira para a gente desanimar e não falar em missão. Verdade, Deus. Mas só nós na oração, a nossa sabedoria pela palavra, nós não arredamos o pé. A não ser se afirma mais, né? Porque ele foi dito. Só de a gente não faltar os cultos, estar em oração, buscando, já é uma missão. É verdade. Verdade. Porque alguém está vendo, alguém está olhando a nossa situação. Eu tenho um testemunho do irmão, estou com um pouco de tempo para contar para os irmãos. A irmã morava numa rua, né? E do outro lado uma vizinha, várias vizinhas, mas uma vizinha dela, e ela 27 anos saindo da igreja, da casa, louvando, cantando, adorando, embora e voltava. Aí vai. E aí aquela mulher sempre varrendo a casa na frente, sempre varrendo a casa. Aí um dia ela falou assim, eu vou chamar essa mulher para o culto. Aí ela disse, ô senhora, o senhor não quer ir na igreja, não? Aí eu, mas aonde que é hoje? É perto, é pertinho. Ela não, hoje não, mas outro time me convite que eu vou. Né? Aí quando foi no próximo culto, ela fez o convite, ela foi. 27 anos, a mulher vigiando a crente. Chegou lá no culto foi maravilhoso, todo louvou, cantou e tudo. Aí o pastor fez apelo, tem alguém que quer aceitar Jesus? A mulher foi e aceitou Jesus. Aleluia, Jesus. Foi uma alegria, quando testemunha a chora. Porque ela, 27 anos, evangelizando, minha vizinha não sabia. Porque que fez convite aceitou Jesus. Que coisa linda, Jesus. Porque ela saía do sobrinho, chegava sobrinho contente. Eu disse, mas como essa mulher não tem tristeza? Né? Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Pai querido, amado Jesus,
Nesta hora, não só eu, mas toda a igreja agradecendo por esse culto maravilhoso. Culto de missão, Senhor Pai, que foi preparado para nós louvar e glorificar o Santo Nome e pregar a palavra, Senhor Pai. E eu creio que cada um de nós, o Senhor vai nos ajudar, nos abençoar neste trabalho de missão, Senhor Pai querido amado. Quando se fala em missão, o inimigo se levanta, mas o anjo do Senhor, com a espada de fogo, ele guerreia para que nós não paramos nessa promessa, Senhor, para nós de missão, culto de missão. Pai querido amado, te louvo, agradeço por esse culto maravilhoso, pela palavra dita nesta manhã, Senhor Pai, que essa palavra seja gravada em cada coração, aquele que ouviu a palavra, aquele que escutou a palavra, que guarde essa palavra no coração, Pai querido amado. Pai querido, nós oramos por todas as nações, Pai. Quantas nações, quantos pastores, missionários trabalhando naquela cidade, naquela terra, para ganhar almas, Senhor Pai. Como eu tenho visto nos vídeos, Pai, pastores entrando em lugares que parece que ali ele vai até morrer, porque ali está sendo afrontado, mas ele entra em nome de Jesus e vence as batalhas e ganha alma naquela cidade, Pai. Pai querido, abençoa, Pai, cada pastor, cada pregador do Evangelho, cada pessoa que está na massa ali para trabalhar nessa parte de missão, Pai. Oh Deus de glória, abençoa os jovens desta terra, não só do Brasil, não só nosso vizinho, mas todas as jovens que possam ouvir a tua palavra, Senhor Pai. Pai querido, amado, como vai vir esse grande mal que é esse carnaval, Senhor Pai. Mas, Senhor, guarda, abençoa, que esse pessoa não pensa nesse negócio tão mal, Senhor Pai. Mas que seja, Senhor Pai, vividas, alcançadas pelas mãos santas do Senhor, Papai amado. Nós louvamos e glorificamos a Ti, Senhor Pai, por esse culto maravilhoso, culto de missão, Senhor Pai, que nós vamos sair daqui hoje. Se chegamos forte, vamos sair muito mais forte, em nome de Jesus. De novo te agradeço a Ti por essa grande oportunidade. Amém. Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Levite. Amém. A paz do Senhor, queridos. Amém. Quem se sente abençoado nessa manhã, diga amém. Amém. Valeu a pena vir aqui hoje, diga amém. Amém. Está feliz, Nilton? Glória a Deus. Oh, glória. Nilton está completando mais um ano de vida, fez dia 12. Eu quero convidá-lo aqui, eu quero orar por ele, pela vida dele, para que Deus possa completar a bênção que começou na sua vida, restaurando a sua saúde. Vem cá, Nilton, quero orar pela sua vida, vem cá. E hoje a missionária Ana preparou um bolinho para nós cortarmos para ele ali, tá vendo, missionária? Vai comer um pedacinho de bolo do Nilton hoje. Que Deus abençoe a vida da missionária Ana Lúcia, que nos trouxe essa palavra de ensino. Me senti numa sala de aula, aprendendo a ser missionário, né? A palavra de Deus tem esse poder de nos ensinar, né, pastor Levite? Né, o diácono Dionísio? Hoje está a Clarinha ali, matando saudade, né, Clarinha? Está sentindo muito falta sua, Clarinha. Ele trouxe a amiguinha de Tiracó. Qual é o seu nome mesmo? Lorena. Trouxe a Lorena. Nome de empresário, hein, Lorena? Nome de empresário. Nós vamos orar pelo Niltinho. Ele já passou a maioridade, já dá para servir o exército já. Né? 83, é 83 ou 84? 84 anos? Olha aí! Rapaz! Será que a gente chega lá, missionária? Você está feliz, Niltinho? Feliz, graças a Deus, muito feliz de estar aqui com vocês. Aqui perto de Jesus. Depois de todos os pastores, estou muito contente, graças a Deus. O Niltinho, na verdade, ele dá um show de crente pra gente. Porque ele não gosta de faltar no culto. E todas as vezes quando ele chega, ele vai direto orar. Não é, Maria? Ele já dobra o joelhinho ali, ele ora, ele não quer saber quem é que está na igreja. Ele entra, ele vai pro cantinho dele, ele ora antes de conversar com qualquer pessoa. Aí depois ele cumprimenta. Então ele dá um show de crente, que esse é o procedimento do crente, né? O crente tem que gostar de estar na igreja, tem que gostar de estar na casa do Senhor. E quando chegar, tem que dobrar o joelho e falar com o pai, o dono da casa primeiro, né? E isso é muito bom, eu acho interessante. Nós vamos orar, nos ajude aí, estendendo as suas mãos para cá, nas suas mãos a bênção, irmãos. Nas suas mãos a bênção, né? E nós vamos orar pela vida do Niltinho.
Amado e eterno Deus, eu quero te apresentar os teus filhos, Senhor. Senhor, meu Deus, que agora está trilhando o caminho do Senhor e tem se dedicado, Senhor, tem mostrado fidelidade no teu coração, compromisso com os teus serviços. Senhor, meu Deus, que ele está completando mais um ano de vida, porque o Senhor o agraciou com mais um ano, Pai. Senhor, meu Deus, que esses 84 anos, Senhor, meu Deus, venha a ser sem dor, sem cansaço, Senhor, mas que venha a ser de contentamento, por poder ter o Espírito Santo conduzindo, consolando, confortando nos momentos de adversidade. Senhor, nós impetramos uma bênção sobre a vida do teu filho, bênçãos materiais, espirituais e físicas, Senhor. Restaura a saúde do teu filho. Nós agradecemos, Senhor, meu Deus, a Ti, te glorificamos pela vida, Senhor, do nosso irmão Nilton, Pai. Conduza todos os dias da sua vida. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Amém, queridos? Amém. Quem ama o Niltinho, diga amém. Amém. Então vamos bater palma para o Niltinho, com 84 anos de Muito obrigado por nós estarmos aqui. Logo essa noite, essa tarde, né? Eu venho para essa noite com saúde. Graças a Deus, todo mundo. Glória a Deus, vamos descer, meu tio. Ajuda ele a descer aí, que a gente já vai comer um bolinho, né? Em comemoração ao aniversário do meu tio. Rapaz, não é fácil fazer 84 anos, não. Não é fácil, não. Né? Chegar assim, ó, andando sozinho, ouvindo, falando, andando, enxergando. E com Jesus. E com Jesus que é o mais fundamental. Isso é bom demais. Amém, queridos? Amados, amanhã continua os nossos cultos. Culto com oração, quem prega amanhã? Diaconisa Adriana vai estar pregando a palavra de Deus amanhã no nosso culto de oração. Quarta-feira continua a conferência de batalha espiritual, identificando o inimigo, Efésios 6, verso de número 12. Nós estamos aprendendo muito. Deus está falando, dando estratégia, mostrando direção para as batalhas espirituais. No meio do carnaval estamos aqui nos revestindo do poder de Deus e aprendendo como o inimigo trabalha. Aleluia. Amanhã tem testemunho? Amanhã tem testemunho do que Deus fez no culto de oração. Amém, queridos? Que você possa ter um restante de domingo abençoado. Não saia correndo. Vamos comer um bolo do Niltinho, tomar um refrigerante, porque o dia está só começando, né, pastor Levítico? Né? E vem novidade por aí, ministerial, né, pastor Levítico? As coisas estão começando a fluir porque Deus está na direção. Ontem foi muito gostoso o evangelismo de rua. Interessante que cada evangelismo que a gente vai, surgem coisas novas. Né? Quando a gente terminou de fazer o evangelismo, a gente se reuniu na faixa do semáforo, onde a gente trabalhou ontem, e fizemos uma oração. E a mulher que estava na sorveteria em frente disse para nós: eu recebi a oração que vocês fizeram lá na rua. Mas ela falou assim, com semblante de alegria, de paz, sabe? E às vezes a gente está fazendo ali para concluir o trabalho, a gente nem sabia que a oração ia alcançar a mulher que estava lá do lado, no seu comércio, lá vendendo o seu sorvete. Porque depois a gente entrou lá, a missionária foi pagar sorvete para todo mundo, depois do trabalho. E aí ela falou: a oração que vocês fizeram ali, ó, eu senti aqui a oração e recebi a oração. Então isso gratifica a gente, né? Porque vale a pena. Todo passo que a gente dá para proclamar o nome do Senhor vale a pena. Né? E como a missionária estava falando da Leila, a Leila é uma bênção na nossa vida, né? A Leila é aquela célula de bastidores. Verdade. Né? Ela não gosta de aparecer, mas ela gosta de mostrar todo mundo, porque ela é a mídia da igreja, né? Queremos orar pela sua vida. Fecha os seus olhos. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela vida da missionária Ana Lúcia, Senhor, que nos trouxe essa revelação, Senhor, profética através da ministração da Tua palavra. Que possamos aprender a cada dia, Senhor, como nos comportar como servo Teu, fazendo missões dentro ou fora, Senhor, de casa, Pai. Que nós possamos ser simples, humildes, pacificadores, ó Pai. Eu sei que não é fácil, por isso é missão para valentes. Continua nos conduzindo e nos ensinando a cada dia, Pai. Obrigado pela vida da Clarinha, da Lorena.
Obrigado pela vida do Nilton, pelo seu aniversário, pela vida da Ana, da Maria de Lourdes, ó Pai. Obrigado pela vida do pastor Levítico, do diácono Dionísio. Obrigado, Senhor, pela vida da missionária Ana. Obrigado pela vida, Senhor, meu Deus, da nossa mídia Leila, Pai. Que as tuas bênçãos possam estar sobre a vida de cada um deles, seus familiares, a sua casa. Continua, Senhor, abençoando esse restante de dia, que eles possam usufruir de dias de paz e de alegria. É o que eu te peço em oração, em nome de Jesus e para a glória do teu nome. Faz assim com a sua mão, o nome de quem quer receber. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do seu Santo Espírito seja presente, seja real, não só hoje, mas para todos sempre. Podemos dizer amém. Está terminado em nome de Jesus. Você que glória a Jesus. Ô, glória. Aleluia, Deus. Eu não peguei, não. Eu pego lá. Ai, Senhor. Amém. Ô, glória. Pai, Senhor, Parabéns. Agora está bonito. a paz do Senhor Jesus, pastor Levítico Gonçalves, a paz do Senhor Jesus, eu digo, a paz do Senhor Jesus, Maria de Lourdes. Deixa eu dar o